Galera do All Blue, estou aqui com ela, Mozinha! Olha, que prazer te receber nesse projeto que, quem ainda não tá sabendo, é para ir comemorando o capítulo 1000. Nem chegou e a gente tá comemorando, então eu vou estar trazendo uma galera aqui. E a primeira convidada é Mozinha. Que prazer ter tu aqui, Mozinha. Tudo bom contigo? Claro que sim, que honra estar aqui contigo hoje. Eu admiro muito você. Tu tem sempre minha admiração, tu é uma pessoa muito querida. Tu pode me chamar pro que tu quiser, mas me chamar pra One Piece é uma honra. Muito obrigada. Oh, meu Deus. Mas fala mais sobre tu, que eu tenho certeza que uma galera conhece, mas deve ter uns que, oxe, quem é essa aí? Eu quero saber agora, meu irmão. Então diz aí, o que é que tu faz da vida? Tá. Eu sou a Mo-chan, me chamam, né, de Mo-chan. Eu sou atriz, cosplayer, apresento o Boom K-pop no YouTube e participo também do podcast Otaminas, que também é do grupo Anime Crazes. Então, produzindo conteúdo de otaku pra otaku desde sempre. Maravilha! A Tati vai estar aqui com a gente também. Ela é tanto do Anime Crazes quanto do Otaminas. Do Otaminas. Né? Nossa, Isso mesmo. Que eu admiro demais, estou seguindo lá no Twitter, vou acompanhando as coisas que vocês vão colocando. E é massa quando vocês estão todas juntas, né? Tipo, quando eu tava na época de ter evento presencial, que agora o mundo se transformou, né? Sim. Por conta da pandemia. Mas eu vi que vocês foram pra CCXP, a última que teve, né? É verdade, é verdade. A gente chegou a participar da CCXP do outro ano também. Acho que você, inclusive, participou da Crunchyroll também, né? Então, a gente tava no mesmo stand no ano anterior. E de vez em quando rola, né, esse tipo de convite. A gente fica muito contente, porque é um podcast focado na visão feminina do mundo otaku, né? Pra mostrar que nós, mulheres, né, qual é a nossa visão real disso. Porque ainda rola de vez em quando muito preconceito. Mas as gurias são maravilhosas, é muito gostoso tocar o projeto com elas. E sinto saudades de eventos. Muito saudades dos amigos otaku. Eu tento estar me aproximando da galera. Tipo, no All Blue agora tá tendo um projeto Reverie, que eu tô conversando com o povo do Apoia-se agora. Esse tipo de comemoração, porque eu tô com saudade dos meus amigos, velho. A gente batendo sukiá, né, não? Bater um sukiá aí no karaokê. Que saudade, velho. Mas, Mocha, tu falou que, assim, quando vocês foram pra CCXP pelo Otaminas, vocês estavam lá mandando a visão das mulheres no mundo otaku, né? E aí, já que a gente tá aqui no canal All Blue pra comemorar One Piece, já vou começar a alavancar aí o caminho de One Piece aqui na nossa conversa. Arrasa. Mas eu não sei se vai ter One Piece nessa primeira pergunta que eu vou te fazer. Porque é o seguinte, eu quero saber, isso é uma curiosidade genuína, velho. Qual foi o primeiro mangá ou anime que te inseriu nesse mundo otaku? Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, velho. E aí, quando eu comecei a bolar a pauta e tal, eu, caramba, velho, tem muita coisa interessante pra saber. Lindo! O primeiro anime que eu assisti, eu era muito criança. Foi Guerreiras Mágicas de Ray Earth, que passava no SBT na época. E, assim, eu não tinha noção do que isso era, mas eu gostava muito. E, na verdade, eu tenho vagas lembranças do desenho. Mas eu gostava porque as protagonistas eram meninas e eu me identificava com elas. E foi o primeiro anime que eu assisti, eu fiquei já vidrada na parada. E a partir desse anime, eu só fui assistindo desenhos que eram parecidos. E eu só fui descobrir exatamente o que era isso, mais ou menos lá pelos meus 6 anos, 7, por aí, sei lá, a primeira série do ensino fundamental. Que foi quando eu descobri o que era mangá, e aí tinha a revista que saía na banca, e foi quando eu consegui achar informações sobre, e fiquei, é isso que eu gosto. Então, e o meu primeiro mangá foi Cardcaptor Sakura, que eu já assistia na TV também. Tudo Clamp, olha só. Eu pensava, quando eu peguei o mangá pela primeira vez, foi em 2001, eu pensava que era uma revista pra colorir. Eu tinha amigos que pensavam isso também. Então quase que eu estrago meus primeiros mangás. Eu sabia que Dragon Ball da Conrad. E tu não chegou a ler Guerreiras Mágicas de Ray Earth, não, quando foi publicado? Cheguei. Cheguei a comprar depois de um tempo.
Sim, tanto o mangá de Guerreiras Mágicas quanto de Sakura, eles são um pouquinho diferentes dos animes, né? Então, acaba acrescentando bastante na história. Na verdade, eu gosto, né, de ler o mangá, porque eu sinto que os autores, quando o mangá é a obra original, eu sinto que os autores conseguem trabalhar com mais liberdade, né? Às vezes, pro anime, alguns detalhes acabam passando. E por isso que eu comecei a ler One Piece, na verdade, né? O pessoal me pergunta como eu tô fazendo pra assistir, mas na verdade eu tô lendo o mangá. Eu tô lendo físico porque um amigo meu, o Shiluba Rei, me emprestou todos os mangás, o tesouro dele. Todos, ele me emprestou todos. Na pandemia tava acabando, eu falei pra ele assim, não, eu vou dar uma paradinha, né? Porque senão eu vou ficar ansiosa. Aí ele me mandou um motoqueiro entregar o mangá aqui em casa. Eu fiquei, isso que é amigo de verdade, isso que é Nakama de verdade. É isso aí, tem uns serviços assim, né? Mikan tá aqui, ela também vai estar aqui no vídeo futuro. Ela tá com o número 1. Olha a responsa aí, Mikan. Responsa. Muita responsa. E aí, ela vai me enviar o número 1 quando ela terminar de ler, pra eu enviar o 2. Mas é massa, né, que a gente tem esse meio, assim, por exemplo, é muito importante estar lendo o físico. E aí, sim, tu quer isso e consegue, né, um amigo, brother, e tem um serviço, pô, bacana, velho. Mas eu quero saber, essa pergunta é, como, quando e onde tu conheceu One Piece? Porque pra mim é tipo 7-1, sabe? Tipo, todo mundo sabe onde tava no 7-1. Eu acho que você deve saber também como foi a situação aí pra tu ter conhecido One Piece. Então, One Piece era uma coisa que sempre existiu, tipo, estava ali. Eu via as pessoas falando sobre, eu via cosplayers, eu via a galera surtando, mas eu não tinha tido tanto contato. Assim, como era comprido, meu pensamento era de muitas pessoas. Era, cara, é muito longo. É muito longo. É muito longo. Aí esse meu amigo falou assim, eu tenho certeza que você vai gostar de One Piece. Aí eu falei, tá. Aí ele me emprestou os 6 primeiros volumes e ficou por um ano inteiro parado porque eu não li. E aí, quando eu falei assim, ele falou assim, não, eu sei que você vai gostar, assim, dá uma chance. Eu comecei a ler o negócio e eu não consegui parar mais. E aí, quando eu fui ver, em 6 meses, eu já tinha, tipo, 2 cosplays prontos de One Piece. E eu tava surtando loucamente, assim, eu não posso, assim, às vezes eu tenho que parar de ler. Eu tô atrasada, eu não tô ainda, tipo, acompanhando semanalmente, mas, às vezes eu tenho que parar um pouquinho de ler, porque senão eu não paro, eu não faço outras coisas. Eu só fico lendo One Piece. E é bom que seja semanal, eu quero alcançar logo semanal pra eu conseguir fazer as minhas coisas e ler ao mesmo tempo, sabe? Mas... Pra ter alguma vida! Pra ter alguma vida, porque eu não consigo parar, assim. Eu tava na época de TCC ano passado, e foi bem nesse último semestre da faculdade. Tava na época de TCC, tinha um monte de coisa fazendo de trabalho, etc. E eu tava lendo One Piece, e aí tinha dia que eu não dormia. Eu não dormia, eu ia pra faculdade virada, porque eu ficava lendo a madrugada inteira One Piece. Eu faltei da faculdade porque eu fiquei de madrugada lendo One Piece. Ai, cara... Mas foi que ano esse? Foi ano passado, 2019. Ah, ano passado. Foi em 2019. 2019. E, pô, tu falou que fez 2 cosplays de One Piece. Quais foram esses cosplays? Eu fiz o Lufinho, fiz a Nico Robin e eu quero fazer todo mundo. Não tem isso, eu vou dar um jeito. Eu já fiz uma espada do Zoro, aí eu tava fazendo a máscara do Sogeking. Então assim, não dá, eu não consigo parar. Aqui atrás, ó, o chapéu do Ace. Eu não consigo parar. Olha, é incrível. Eu quero vestir tudo de cosplay, eu quero vestir todo mundo de cosplay. Uma maravilha. E aqui na descrição a gente vai colocar os links pra galera ver os teus cosplayers. Os teus cosplays, no caso, né? O cosplayer isso. Faz... Sou eu. Cosplay. Isso. Exatamente isso. Mas vê só, tu fez cosplay de Luffy e Nico Robin. Algum deles é o teu personagem preferido, se não, qual é? O Luffy é meu personagem favorito. Ele é um real, assim. Né? Não dá vontade de abraçar. Ele é muito querido. Ele é muito querido. Eu acho que tem várias coisas que eu me identifico com ele.
E tem várias coisas que eu gostaria de aprender com ele e ser mais como ele, assim, sabe? Eu sou muito ansiosa e muito preocupada com tudo o tempo todo. E eu gosto muito do quanto ele é cuca fresca, sabe? Ele é relaxado, fica de boa. Então eu tô aqui, assim, meditando pra um dia eu ser de boas que nem o Luffy. Tu leu até que capítulo, mais ou menos? Olha, eu passei da metade do mangá já. Né? Já foi já tô no pós-time skip. Então, mais de 600 aí. Mais de 600. Então tu pegou o conceito de Vivre-Card, né? Aquele pedacinho de papel que simboliza a vida, que é tipo uma bússola, né? Até a pessoa. Sim. Tu falou que em aprender coisas com o Luffy tem uma passagem que quando me refiro a One Piece, parece alguém se referindo à Bíblia, né? Não, que tem uma passagem. E aí o Luffy, ele perde um Vivre-Card e ele fica, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não tem nada que eu possa fazer sobre isso, então vamos seguir vida, né? Sim, pode crer, eu lembro. Assim. Com ele é instantâneo, então eu queria muito ser assim, velho. Tipo... assim que ele se dá conta de que não dá pra fazer nada, ele fica tipo, tá bom. Eu acho isso maravilhoso. Pra eu chegar nesse ponto, demora. Ele é tipo instantâneo, assim, ele pensa, não tem o que fazer, né? Sim. E tua saga preferida? Saga, arco? Ai, isso é muito difícil de dizer. Eu acho que a Nico Robin é muito difícil, porque eu acho que o desenvolvimento dos personagens, ele é ativo, né? Então, eles brilham independente do arco, assim. Eu realmente vejo esse desenvolvimento deles em qualquer momento. E todos esses momentos são importantes, assim. Eu juro pra ti, eu achei que eu não ia encontrar uma obra que fosse tão relevante pra minha construção como pessoa, como as obras que eu consumi na adolescência, como eu consumi na infância, que realmente moldaram meu caráter. Mas One Piece tá fazendo exatamente isso comigo agora, tipo, com 27 anos, sabe? Então, é um negócio absurdo e os personagens vão crescendo e eu sinto que eu tô aprendendo junto com eles. Mas uma cena específica que é o que me fez fazer cosplay da Nico Robin é a cena clássica dela em... Enies Lobby? Em Enies Lobby. Que é quando ela realmente diz pros amigos dela que ela quer viver e assim... quando eu passei por um período longo de depressão e eu tive muitas dificuldades nesse período, e a Nico Robin é um lembrete de que vale a pena viver, sabe? E os amigos dela são, né? Os Mugiwara são esse lembrete. Então, esse momento vai sempre ficar marcado na minha mente como um momento de demonstração de amizade extrema, sabe? Todos eles foram atrás dela e fizeram o impossível pra salvar a amiga deles. E é uma das coisas que eu mais amo no Luffy, principalmente. Ele vai e ele não olha pra trás, sabe? Então é essa pessoa que eu quero ser, é essa pessoa que eu admiro. Nossa, que lindo. Eu me emocionei aqui, porque foi muito bonita essa tua conexão com Nico Robin. Eu fui me lembrando do Usopp com a máscara de Sogeking, falando com ela pela janela, confia em Luffy. Sim. Ele enfrenta tudo e ele quer ouvir dela, porque o que é interessante dos Mugiwaras, né, é isso do tipo, eu vou lutar por tu, agora diga pra mim que você quer viver. Então tem que vir aquele grito, né, pra Luffy, beleza, ele já tá decidindo o que ele vai fazer. Sim. Mas ele precisa escutar isso também dela, né? E isso é importante, porque às vezes a gente faz coisas pelos outros que também são pela gente. Ele queria ela com ele, mas se ela não quisesse, ele deveria respeitar esse desejo, né? Isso. Como ela queria estar com ele também, ele foi e fez. Mas eu acho interessante isso que você comentou, né? Que o Luffy queria ouvir dela porque ele não queria ser egoísta, né? Ai, que bonito, Luffy! É muito bonito, é muito bonito. Então, eu acredito que essa já seria uma outra pergunta que eu te faria. Eu acho que essa deve ter sido a mensagem mais bonita pra tu dentro do mangá, né? Oh, chapéuzinho! Muito bonito. Tem mais coisa que eu deixei muita coisa de One Piece minha em Recife, né? Que eu tô morando em São Paulo agora. Então, tem que trazer. Tem que trazer. Eu botei tudo que eu tinha no cenário, né, também, então... Muito bom, velho.
Então essa foi tua cena marcante, assim, dentro da narrativa. Essa cena é marcante, acho que a cena em que a Nami também pede ajuda pro Ruffy, que ele coloca o chapéu na cabeça dela também, é uma clássica que me fez chorar horrores. Em Water 7, quando o Ruffy e o Soap brigam também por causa do Merry. E a cena do Merry, né? Que eu até cheguei, quando você comentou... Eu até cheguei a te mandar um áudio que eu relembrei dessa cena recentemente. E eu pensei que eu tinha superado, porque na verdade... Ai, pera, que eu tenho que respirar. Oh. Na verdade, a despedida do Merry, a gente já é meio que preparado pra ela por um tempo, né? Então, não é uma coisa que acontece de surpresa. Então você já tem um momento assim pra você aceitar isso. E eu tava igual o Soap, eu não queria aceitar de jeito nenhum, eu tava muito bolada. E aí quando finalmente acontece, é horrível, é triste, mas é uma despedida muito bonita. E a gente vê todos eles juntos, né, enquanto amigos, enquanto parceiros, incluindo o Merry, né, como membro da tripulação. Eu acho isso lindo também. Ao ponto que ele tem o Clabalterman, né? Ele cria uma alma. Sim. É lindo. Exato. Tanto o carinho que ele tem pela tripulação, quanto da tripulação tem por ele, né? E eu fiquei assim, eu não podia lembrar do negócio que eu começava a chorar onde eu estivesse. Esse meu amigo que me emprestou os mangás, o Shiluba, ele me consolou inúmeras vezes. E aí esse dia uma amiga minha, a Luli, que tá também assistindo One Piece, ela mandou mensagem pra mim chorando, eu chorei junto, as duas sofrendo, porque não tem como. Realmente a construção dos personagens, ela é tão detalhada, até a construção do barco é detalhada, que você cria um laço real com aquele universo, né? Com aqueles personagens. Essa saga ela é muito completa. Eu acho que ela tá muito no imaginário do fandom como a melhor, ou pelo menos uma das melhores, porque o fechamento dela é apoteótico, porque todo mundo ganha recompensa, tem navio novo, tem a despedida do navio antigo, teve um shonen de porrada 1 contra 1 muito bem elaborado ali. Verdade. Na torre, então... O Oda, velho, ele criou assim uma obra-prima de arco shonen. Você pega qualquer outro mangá assim, se não é o melhor, um dos melhores, porque ele gosta de fazer diferente, né? Então, como tu já avançou, né, até o time skip, tu vê como as coisas que vieram depois, até onde tu leu, elas não são mais diferentes. Ele gosta de distribuir de uma outra forma, né? Ele não gosta de estar fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V do que ele fez. Sim, eu acho que tem um certo formato que é inevitável de repetir, né? Tipo, os personagens, eventualmente, eles se dividem pra cumprir tarefas. Mas isso é só uma coisa lógica, né? Porque realmente não tem por que eles fazerem de outra forma, às vezes. Além de que, eu vejo muito que os Mugiwara, eles têm um objetivo em comum, né? Eles trabalham juntos, mas todos eles têm sonhos individuais. Todos eles têm sonhos próprios e todos eles estão contribuindo para os sonhos uns dos outros e para o sonho coletivo, né? Então eu acho que isso já deixa os personagens tanto unidos como grupo, quanto individualmente, né, independentes. Então as batalhas de cada um, as dificuldades de cada um ficam em destaque. E eu acho que também esse período que eles ficaram separados antes do time skip representa muito isso, né? O quanto cada um estava fraco em alguns aspectos, né, nas suas dificuldades, e eles precisavam desse desenvolvimento para poder seguir em frente, porque senão eles não iam alcançar os objetivos deles. E eu acho que isso também, nossa, qualquer momento de One Piece me traz um super aprendizado, né? E esse momento não é diferente, é realmente, às vezes você seguir em frente, mesmo despreparado, pode acabar te prejudicando. Então, às vezes, é melhor dar uma paradinha, se dedicar pra se aprimorar e depois seguir em frente. Então... É muito bonito, né? Que tu é uma pessoa que extrai as mensagens de One Piece.
E tem tanta mensagem linda. Eu hoje, assim, raspo o prato por conta do flashback do Sanji. Sempre. Então, dessas mensagens, desde o comecinho, qual foi a que mais te impactou? Porque a gente tava falando agora das cenas marcantes, né? Mas tem umas mensagens por trás ali, sabe? De lutar pelo que você quer, de ajudar o outro, de empatia. Sim. Anime sempre foi importante pra mim, porque a mensagem sobre amizade era muito evidente. E pra mim, a amizade tá acima de qualquer outra coisa. As minhas relações, eu construo as minhas relações no meu cotidiano, tanto com a minha família, quanto relações românticas, quanto com amigos, baseado nisso, baseada numa amizade, num respeito mútuo, né? De duas pessoas que conseguem se conversar e se entender. Né? Não tem uma hierarquia. Não é porque a fulano tá acima de você de alguma forma que ele não pode baixar a voz e te ouvir, né? E eu acho que o One Piece tem exatamente... Pra mim, essa é a mensagem que me deixa contente, que é um valor que eu aprecio e que eu busco no meu dia a dia, que é essa possibilidade de haver uma conexão real com as outras pessoas, de respeito, de conversa, né? Mesmo que às vezes a gente precise dar um soco no estômago dos outros, sabe? E falar umas verdades que as pessoas não querem ouvir. Tipo o soco que o Luffy deu na Vivi, sabe? Sim. Ou a própria briga dele com o Usopp, né? Os dois precisavam entender, se entender, conversar, e o Usopp precisava em Water 7, né? O Usopp precisava admitir que ele estava errado e que ele queria voltar e que ele tinha que baixar a cabeça, né? Porque o Luffy é o capitão, mesmo que eles sejam amigos. Então, eu acho que esse valor de construção de boas relações, né? Relações respeitosas, mesmo entre inimigos, mesmo quando vocês estão lutando por coisas diferentes. Eu acho que isso é importante. Isso, assim, pra mim é a mensagem. E minha vida gira em torno disso, sabe? Então, One Piece reforçou isso e eu aprendo todos os dias com os personagens também. A ser mais flexível também, às vezes, porque às vezes eu sou meio metódica com as minhas coisas e eu aprendo a ser um pouco mais flexível, entender mais o lado dos outros também. A mensagem de One Piece realmente é muito poderosa nesse aspecto de amizade. O Oda trabalha muito bem. Já queria rasgar uma seda aqui e dizer que tu é uma amiga incrível, que quando eu tô com algum perrengue, mozinha, tu chega mandando aquele textão, velho, desenvolvendo tudo que eu tô ali, tipo, perguntando, tu vem bem atenciosa, tu é uma pessoa incrível, velho, é massa. Eu sinto assim que na vida é como se a gente estivesse no mesmo navio. Não querendo colocar, tipo, eu sou o capitão ou tu é a capitã. A gente tá no mesmo navio, velho. É como tu falou, né? Sim. Não tem hierarquia, é a amizade. E essa amizade dos Mugiwaras, né? O título de Luffy é muito simbólico, porque Nami vai dar um cascudo nele. Quer dar um cascudo no capitão, né? Sim. É muito engraçado isso, é muito interessante. Eu acho que o Luffy, ele é o que junta todos de alguma forma, né? É o que mantém todos... É a massa que mantém todo mundo unido de algum jeito. Mas cada personagem tem a sua própria liderança. Eles são todos líderes de alguma forma, né? Então, e o pessoal... tipo... Tem até uma coisa que eu cheguei a comentar com essa minha amiga que tá assistindo. Porque ela também é atriz. E no teatro tem um exercício de preencher o espaço. Que é um exercício para todo mundo conseguir entender que o espaço do palco precisa sempre estar preenchido. Não pode ter vazio. Né? O público precisa enxergar esse espaço como um espaço que existe. Então, o corpo presente dos atores é importante. Então, a gente faz esse exercício, né? Vai avaliando onde faltou em alguém para a gente conseguir se encaixar e completar aquele espaço. E para mim, os Mugiwara fazem isso perfeitamente, assim. Eles estão ali tentando preencher o espaço e contribuir ali e dar um jeito de resolver onde faltou. São muito proativos. Eu acho isso uma boa qualidade também.
Em 2015 eu fiz teatro, eu tive essa aula aí de espaço, achei massa essa analogia tua. E tava lembrando aqui, né, como tu falou do Ruffy, a capacidade dele de perdoar, e ele faz isso inclusive com inimigos, né? Porque, citando partes que tu já leu, em Impel Down, que ele liberta Crocodile porque eles têm um objetivo ali. Pô, caramba, Crocodile ameaçou a nação inteira de uma amiga dele. E tipo, beleza, velho, vai me ajudar a ir lá pra cima? Tranquilo, claro que Crocodile ia ajudar nesse trajeto, mas o Ruffy, conhecendo o Ruffy, era pra ele manter ele preso de qualquer maneira. Não vou precisar dele, não. Deixa ele aí, vamos lá. E o Ruffy até, ele fica resistente, né? Mas ele também ouve o Crocodile, e por isso que ele acredita que, bom, eu acho que no momento essa é a melhor opção mesmo, então ok. Mas isso é uma coisa importante também. Mesmo que a gente ouça o nosso inimigo, mesmo que a gente ouça alguém que nos fez mal, a gente não pode esquecer que essa pessoa nos fez mal, né? Sim. Então é uma coisa que o Ruffy, ele é muito prudente, né? Mesmo ele acreditando de coração em todas as pessoas, ele é muito prudente. Nesse caso específico, dá pra ver que ele não fala, beleza, acredito em você. Ele fala, tipo, tô desconfiado de você, tô de olho em você, mas vamos. É bom que eu vou te vigiando. Vigiando. Jinbe também, nessa cena, ele... Se eu não me engano, o Ruffy tá sacando que o Jinbe é o cara que deixou Arlong ir pro East Blue, que causou todo o mal a Nami, né? E aí eles trocam os olhares, tipo, fazer uma poker face, só que o Ruffy fala, vem-te embora ele, porque o Ruffy sabia que o Jinbe não era responsável em relação a isso, só que o Jinbe, ele leva um pouco dessa culpa. É muito interessante isso. Tu já leu a Ilha dos Homens Peixe toda? Ainda não. Nossa. Mas eu tô... Prepara o coração. Preparo. Então, eu tô ligada no que vem por aí. Mas essa parte eu acho interessante porque o Ruffy dá o benefício da dúvida, né? Porque mesmo fazendo as conexões, ele prefere não ele prefere não assumir e ter conclusões precipitadas e acaba prejudicando, né? Por ter um tipo de preconceito nessa hora, né? Além do fato do Jinbei ter uma relação com o Ace, né? E ele confia completamente, o Ruffy confia completamente no discernimento do Ace. Então, eu acho que isso conta, né? Você confiar em alguém e saber que as escolhas dessa pessoa tinham esses motivos também ajuda, né? A entender essas relações. A motivação de Jinbe sair da prisão para resgatar o Ace. E ele tava preso porque ele não queria ir pra guerra, uma guerra que, tipo, não fazia sentido pra ele. Então, dane-se o título de Shichibukai, foi ali que ele abdicou do título. Então, caramba, o motivo pelo qual ele foi preso e pelo qual ele seria libertado convergiu muito ali. Foi muito mais fácil pro Ruffy ir com o Jinbe do que até com o Crocodile. Mas olha só, a gente tá falando de um monte de personagem, a gente falou de cosplay. E cosplay, né, é aquele ato de dar vida ao personagem. O que me lembrou que tá anunciado aí desde 2017 o live action de One Piece. E é óbvio que eu quero saber tua opinião sobre isso, se tu tá otimista, como é que tu imagina, até onde vai a primeira temporada, enfim, desabafa, mozinha. Fala aí sobre live action. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou extremamente ansiosa. Então, quando eu sei que vai sair uma coisa que eu quero assistir, eu não vejo nada sobre. Porque eu não quero criar expectativa, sabe? Eu realmente quero que saia esse live action e eu quero aproveitar ele sem expectativa nenhuma. Eu quero curtir a viagem, né? Aí tu não vai ver trailer, não? Ai, eu não sei, talvez não. Eu não sei. É que eu realmente tô ansiosa. Eu até coloquei na minha lista já, porque você já pode colocar na sua lista o live action de One Piece na Netflix. Você pode colocar lá pra te avisar quando chegar, quando entrar. Mas... fiz isso ontem. Não sabia disso, não. Então, já dá pra você colocar, eu botei lá. E aí... eu, assim... A real... é que, independente de como eu
de como sair algo de One Piece, eu vou gostar de consumir isso de alguma forma. Eu acho que as mensagens... pra estragar o One Piece, a pessoa precisa fazer muito esforço, entendeu? Eu não acho que... Pode ter atuação ruim, mas acho que no máximo eu vou dar risada, entendeu? Então, eu tô animada porque é mais uma coisa de One Piece legal que tá vindo, né? É bom ter esse investimento, porque a chance de vir produtos pro Ocidente, né? Pra cá, pro Brasil, aumenta, né? Quanto mais produto vem pro Ocidente, mais chance a gente tem de poder consumir a obra por meios oficiais, que nem lançaram coleção, né? A Piticas lançou camiseta aqui, e eles viram que é um sucesso. Então, quanto mais coisa vier, melhor pra gente que é fã. Então, quando saiu aquele live action de Death Note, a minha opinião foi essa, tipo, não gostei do filme em si, mas muito legal porque muita gente foi ler o mangá, muita gente foi ver a obra original. Isso movimenta muito o mercado, isso traz muito mais oportunidades pro próprio mercado de mangás. E a gente precisa disso, né, gente? A gente quer One Piece, né, gente? É bem importante isso que tu falou, porque realmente o live action pode até ser ruim, caso ele seja ruim, enfim, pode ser péssimo, não sei o quê. Mas, pô, chegando numa plataforma feita a Netflix, vai se popularizar. Fale Sim. bem ou fale mal, mas fale bem. Falei de mim. A galera vai, pô, que One Piece é esse? Aí vai querer ler o mangá. Que é um mangá muito bem conceituado, muito bem conceituado. Sim, eu assisti o anime, né, também, porque isso acaba se tornando mais acessível, né? Tem em plataformas. Se eu não me engano, eles estavam dublando, né? De novo. Sim, tá rolando. Agora quando é que vai vir essa versão dublada, velho? Não aguento mais esperar. Eu também. Também. Foi procurando a versão dublada, porque eu falei, será que já saiu? Que eu achei esse rolê aí do filme e coloquei na minha lista. Velho, eu tô muito ansioso porque é uma nova dublagem baseada no original e não na picotada, censurada. E Sim. vai ser um trabalho com muito carinho. E eu quero rever tudo dublado, velho. Ai, eu nem terminei de ler o mangá, eu já quero reler, já quero fazer tudo de novo, sabe? Porque tem muito detalhe mesmo. Inclusive, eu tava lendo e eu tava fazendo, tipo, boletins de análise pro meu amigo. Porque ele já leu tudo, né? E eu tava, tipo, falando pra ele quais eram as minhas impressões. Então aconteciam as coisas e eu falava, por causa disso, eu acho que vai acontecer isso daqui. Porque esse personagem. Porque o Oda, ele dá muitas pistas. Os personagens, no mangá especificamente, né? Porque é a mídia que eu tô consumindo. A postura dos personagens no plano de fundo, pra mim, já diz muita coisa. A Nico Robin, acho que foi o maior exemplo disso pra mim. Foi quando eu realmente percebi esses detalhes, né? Que dava pra sentir qual era o background dela, da postura dela ali quando ela resolve usar, né, eles. Tipo, usar eles de... preciso sair daqui, me deixa ir no seu barco. E aí, a partir dali, eu fiquei pensando... Nossa, cara... Isso é muito teatral, porque eu fico colocando tudo relacionado a teatro e cosplay, né? Deu pra perceber. Mas isso é muito teatral, né? A postura do personagem no plano de fundo. Ele nem tá falando nada, ele está observando. Ele tem presença, ele tem vida. E o Oda consegue fazer isso com todos os personagens dele. Todos. Absolutamente sabe? Todos, né? Ele até é absurdo. Então, os personagens, eles têm corpos diferentes, dá pra sentir o peso diferente do andar de cada personagem, sabe? No desenho, como ele tá desenhado. E pra mim, assim, é absurdo. Tudo é muito vibrante em One Piece, em detalhes. Eu acho que isso que faz eu mergulhar tão fundo dentro da obra. Não é muito difícil, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil. Mas o One Piece é mais intenso ainda. Tipo, tu tava falando, né? Como se eles parecessem atores numa cena. Eu me lembrei assim, tipo, eu tenho um quadrinho que tá em ato há uns 3 anos aí, né? Aprendendo com Togashi de Hunter x Hunter. Mas eu sempre, quando eu tô escrevendo,
o roteiro, fazendo storyboard, eu me pergunto o que é que o meu personagem faria, não o que eu quero que aconteça pra dar naquele ponto da narrativa que eu quero chegar. Eu quero que a narrativa se desenrole me baseando aí naqueles, mais que arquétipos, né? Tipo, a personalidade complexa que eu criei pra cada um. Sim. Claro, a personalidade vai se desenvolvendo. Então, tipo, eu faço isso estudando o processo. Oda faz isso com maestria, velho. E é por isso que o One Piece é tão orgânico, né? É um mundo que funciona sem os Mugiwaras. Se você tira os Mugiwaras, velho, tá o mundo correndo ali. Exatamente. Isso é impressionante, velho, impressionante. E é um mundo muito rico, tem muitos elementos. No começo tá todo mundo capinando o mato, né, no East Blue. Aí depois é tipo, caramba, é como se fosse pra cidade grande, a grande rota. E o Luffy enfrenta um usuário de Akuma no Mi no East Blue. Tem o Smoker, mas é o Bug, né, o grande inimigo dele com a Akuma no Mi. E depois isso se espalha pra grande rota, assim. A Baroque Works, todo mundo tem um Akuma no Mi, velho. E é uma pergunta que me fazem de vez em quando: qual é a Akuma no Mi que tu comeria? Eu não vou falar a minha primeiro. Eu quero que tu fale a tua, pra eu não indicar alguma coisa. Tá. Olha, tem uma coisa que aconteceu comigo que nunca tinha acontecido antes. Que eu criei uma personagem original. Porque muitas vezes as pessoas curtem tanto a obra que gostariam de fazer parte dela de alguma forma. E meu jeito de fazer parte de uma obra é fazendo cosplay. Só que os Mugiwara, eles são tão completos entre eles que eu fiquei... Eu não me sinto... Eu preciso ser mais um, sabe? Eu não posso ser um deles, porque eles já são eles. E aí eu criei uma personagem original. E a Akuma no Mi que ela comeu, eu fiz uma brincadeirinha. Assim, na verdade, eu ainda preciso continuar lendo para continuar a história dela, para conseguir justificar as minhas escolhas. Mas a Akuma no Mi dela meio que faz os cabelos dela ficarem vivos. Então ela é meio que uma ciborgue. E ela não tem os braços. E o cabelo dela, tipo, fica dentro da blusa. E ela usa o cabelo dentro da blusa, assim, como se fossem braços. E ninguém sabe que ela não tem braços, porque ela usa o cabelo. Mas ela... eu criei essa personagenzinha. Eu até fiz o desenho dela. E foi muito divertido pensar na personagem e pensar... Tá, isso aqui segue a lógica do Oda... Eu acho que segue a lógica do Oda. Aí eu fui pensando no background dela, pensando nessa Akuma no Mi, porque eu pensei, tipo, em outra estrutura pra essa Akuma no Mi, porque tem outras referências que eu tô pescando ainda, que eu ainda não tenho as informações completas, mas como o Oda dá pistas, eu tô construindo a história baseada nisso. Então eu criei essa... Porque eu tenho um cabelo comprido, eu queria que fosse parecidinha comigo. Que lindo isso, velho. Tipo, é muito Oda mesmo. Tu falou, eu acho que né? Meio completamente, velho. Eu visualizei até isso que apareça essa personagem. Que Oda esteja vendo esse vídeo e se baseie, velho. Que é ciborgue, né? Quando tu falou a palavra ciborgue, mas automaticamente você lembra do Frank, lembra de um monte de coisa, né? Do Puma. Mas, eu sei que tu tá ali por volta um pouquinho mais do que o capítulo 600, mas tu tem alguma pretensão do que pode acontecer no capítulo 1000? Eu sei que pra mim tá um pouco mais fácil de visualizar e relaxa que eu não vou contar aqui, tá? Que seria spoiler, porque eu já tô bem encaminhado, né? Tipo, o último capítulo foi o 988, então faltam 12, né? No tempo que a gente tá gravando esse vídeo. E aí... Mas mesmo estando a 12 capítulos, tipo, não sei, velho. Tem umas coisas assim que se comunicam com a base da obra, com os 100 primeiros capítulos, mas eu também não sei. Porque ao mesmo tempo, esse meu raciocínio não tá se encaixando no momento atual. Então eu não sei o que o Oda vai fazer. Caraca! E eu queria saber o que é que tu acha que pode acontecer de apoteótico. Olha,
a Guerra dos Melhores foi, pra mim, uma surpresa. Então, todo o arco é uma surpresa, né? Mesmo eu conseguindo identificar as pistas e juntar as ideias e ter uma ideia do que vai acontecer, ainda consigo ser surpreendida. O Oda sempre me surpreende. Uhum. E eu acho isso primeiro, isso é impressionante. Ainda mais depois de anos e anos de uma indústria shonen que tá, né, construída na base de uma fórmula também, né? Por diversas razões, isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas tendo lido muitas outras obras antes, tendo conhecido muitas obras antes, honestamente, as temporadas de anime vão vindo e tem coisas que eu vejo repetido e que eu acabo nem assistindo porque é uma coisa que eu já vi antes, né? E One Piece isso não acontece. Então, o que eu espero do geral pro futuro, né? Porque isso daí tá muito no futuro pra mim ainda. Eu vou alcançar logo. Mas, o pós-time skip, os personagens já estão amadurecidos de uma outra forma, né? Eu ainda tô conhecendo eles um pouco mais maduros, mas eu imagino que do mesmo jeito que eles cresceram tanto até o presente momento, em que eu, né, tô lendo, eles vão crescer mais ainda. Os Mugiwara especificamente precisam amadurecer individualmente certas outras dificuldades, certas outras questões. Então eu espero que no futuro, né, eu vejo no futuro ao menos até discordâncias ou dificuldades entre, né, os Mugiwara de se entender ou de concordar em algumas situações. Uhum. E eu acho que isso vai ser importante pra eles como grupo e individualmente. Eu vejo muitos inimigos muito mais fortes. E eu imagino muito mais fortes, muito perrengue, muito sangue na boca. E uma coisa que eu tenho certeza no meu coração eu tenho certeza, é que isso não vai deixar de emocionar a gente de alguma forma, de surpreender a gente de alguma forma, nem de deixar a gente admirado de alguma forma ou passar algum ensinamento, né? Eu tenho uma última pergunta. Tá. E ela é sobre uma pergunta. O que tu perguntaria pra Eiichiro Oda se tu tivesse a oportunidade de falar com ele? Aí, pressão, hein? Cara, eu acho que ele fala bastante pela obra dele já. Tipo, eu acho que ele fala o suficiente pela obra. Eu acho que eu perguntaria, cara, tu tá bem? Tu precisa de alguma coisa? Você quer que eu vá buscar um suco? Sabe? Quer uma água? Quer uma água? Quer alguma coisa? E acho que depois dele falar o que ele quer, assim, eu ia falar, valeu, cara. Valeu muito. Não sei se eu quero perguntar alguma coisa pra ele. Eu acho que ele diz muitas coisas através de One Piece. Eu acho que vários posicionamentos dele, várias características dele. Sendo bem honesta, pra alguém escrever um personagem como o Luffy, a pessoa precisa entender o que é ser pelo menos parecido com o Luffy, sabe? Então eu imagino, não claro que não comparando, né, o autor com o protagonista, mas realmente para você escrever um personagem que tem a forma de comunicação que o Luffy tem, precisa entender de pessoas, precisa entender, ouvir, precisa ter essa vivência. E eu sinto que o Oda tem isso, né? A própria dedicação dele com o trabalho já tá muito parecida com a dedicação do Luffy com os objetivos dele. Então, eu vejo muito ele na obra. E eu acho que é isso, eu ofereceria um rango, um suco. E aí, se ele aceitasse, a gente ia conversar, sei lá.
Nossa, muito bom. Eu nunca tinha pensado por esse lado de que realmente, né, ele se comunica muito por One Piece, velho. Chega a me dar um calorzinho no coração, é real, você não precisa perguntar nada pra ele só agradece, né? Não! Não é nem questão de vontade, é agradecer. É agradecer, porque realmente é uma obra que muda a vida das pessoas. E eu acho que perguntar pra ele se ele tá bem, se ele quer alguma coisa, é uma forma de agradecer também, porque, pelo amor de Deus, o cara trabalha muito, né, gente? E, mozinha, eu queria muito te agradecer por tu ter aceitado esse convite, por essa conversa gostosa, dessa obra que significa tanto pra gente. Tu teve um carinho aí de arrumar as coisas, né? O cosplay do Ruffy, a almofada do Chopperzinho, velho, que fofinho, até o chapéu do Ace. Me cerquei de tudo. Imagina! Não, muito obrigado mesmo, porque eu acho incrível, assim, poder proporcionar esse conteúdo com uma pessoa massa aqui para a comunidade do All Blue, que eu tô sempre preocupado com o crescimento da comunidade, não em número, né, mas em bem-estar, e eu acho que tu veio aqui para dar esse calorzinho, sabe? Ah, meu Deus! Muito obrigado. Tu tem uma presença muito boa, velho. É muito gostoso de conversar contigo. Eu fico feliz. E valeu. Muito obrigado mesmo. Como é que a galera faz pra te seguir? Qual é o arroba? Vai estar aí na descrição, mas fala aí pra galera. Posso te agradecer antes? Pode sim. Eu te admiro muito como pessoa, como produtor de conteúdo. Seu trabalho me inspira, sua dedicação me inspira, e essa vontade de criar uma comunidade bacana, né, com uma qualidade legal, é algo que faz toda a diferença, principalmente pra gente que produz conteúdo, né? Então é uma alegria estar aqui pra esse público maravilhoso que foi construído com você, né? Obrigada por estarem assistindo. E obrigada a você, eu tô morrendo de saudade, eu quero muito que a gente se encontre, vai ser muito divertido quando rolar. Vou forçar você a usar cosplay, você vai ser o Capitão Ruffy sim, tá bom? Já quero. E pra quem quer me conhecer um pouquinho mais, conhecer pelas redes sociais, o meu arroba no Instagram e no Twitter é KidDisaster. Por motivos óbvios. E eu tô no YouTube com o Bunka Pop, junto com o Jack, e num podcast junto de outras garotas maravilhosas, que é o Otaminas. E é isso. Maravilha. Então, galera, é isso. Esperem aí que vão vir novos convidados. Mozinha, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Bom? E vou mandar um tchau aí pra galera. Falou! Tchau, tchau!